Hello, my friend, e seja bem-vindo a mais essa aula do seu curso completo de inglês. Então, nesta lição, nós vamos falar sobre a palavra mais usada do inglês, que é a palavra the. Então, para poder fazer isso, né, eu vou abrir um novo aplicativo aqui chamado MindNode, que eu gosto e uso bastante para várias coisas. Vou colocar aqui de tela cheia, vou fazer um zoomzinho aqui para poder ver claramente tudo. E aí, a palavra simplesmente the. Então, o que significa the? Então, o que significa the? A maneira mais fácil para decifrar, né, entender essa palavra, é pelas traduções. Então, as traduções para o português seriam a, o, os ou as. Qualquer um dessas palavras serve como tradução para a palavra the. Ou seja, quando você for usar qualquer uma dessas palavras no português, no inglês você vai falar the, repetidas vezes, né? The, constantemente. The, usamos muito essa palavra, the. Mas por quê? Por que usamos tanto, né? Por que não outras palavras? É porque qualquer substantivo, né? Substantivo seria qualquer coisa, né? Pessoas, lugares, ideias, conceitos, empresas, qualquer coisa. Usamos a palavra the antes daquelas palavras. The computer. The phone. E para frente, né? Um monte de coisas. Sempre usamos a palavra the junto. É muito mais fácil no inglês porque você agora tem 4 palavras no português que todos se traduzem como the. Você não precisa mais se preocupar com tradução. Vamos ver, né? Alguns exemplos aqui. Então, a casa. No inglês é the house. Vamos fazer o computador. O computador. E aí, no inglês, isto é the computer. Aí, né? Vamos falar os amigos. So, os amigos. Que no inglês é the friends. E aí, poderíamos falar as nuvens. As nuvens. No inglês, the clouds. Você vê, the, em todas essas situações. Ou seja, o conceito de gênero, né, no inglês, nessa estrutura, não existe. Simplesmente não existe. E outro ponto importante é que também não existe pluralidade com essa palavra. The é tanto plural ou singular. Ou você poderia falar que é nenhum dos dois, ou os dois, dependendo qual seja mais fácil para você entender. Uma outra observação importante para entender aqui é a posição. Lembre que falamos sobre a ordem das palavras é muito importante no inglês. Então, vê também que a ordem, a posição da palavra the é a mesma posição das palavras a, o, os, as. Mesma coisa. Você não precisa se preocupar, onde que eu coloco essa coisa? Porque vai exatamente no mesmo lugar que no português. Isso facilita bastante, né? Eu acho. O variável, que eu vou avisar, vamos falar bastante sobre isso em futuras lições, mas só agora, dando dica, né, aviso sobre o assunto, é que quando você adiciona adjetivos ou alguma palavra para descrever, aí modifica um pouquinho. Exemplos. Primeiro exemplo é a frase, né, no português, o livro azul. No inglês, a ordem das palavras é importante, e a ordem já é diferente no inglês. Então, a tradução aqui seria the, para encaixar com o, blue book. Então, azul significa blue e livro significa book. Vê que a ordem trocou aqui, isso é importante. Mas a palavra the encaixa no mesmo lugar. Então, só isso que eu queria mostrar. Então, para fechar a lição agora, eu queria dar uma tarefinha, né, para vocês. Eu quero que vocês procurem 5 frases, nem sentenças completas, só frases, 2, 3 palavras no máximo, e cria suas frases no português próprio, traduz para o inglês e posta, por favor, suas frases dentro da área de perguntas e respostas lá do site, lá do curso, para que eu possa ver e ajudar vocês se vocês tiverem pergunta ou confusão sobre isso, tá? Porque é bem importante. Está bem? Ótimo. Vamos para a próxima lição que vai falar um pouco mais sobre essa palavra.